Boa noite. Hoje, no Dia da Consciência Negra, vamos conversar sobre as mudanças, desafios, perspectivas da população negra no Brasil e principalmente na nossa cidade. Aqui na TV Com, Sorocaba, TV Com Brasil e também pelo nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos receber duas pessoas super queridas, dois grandes artistas, Clarice dos Santos e Marco Antônio Fera. Um bate-papo para entendermos os avanços, os retrocessos e se a luta continua pelos direitos da igualdade. Sejam bem-vindas, Clarice, sejam bem-vindas, Marcos, que já esteve no nosso programa uma vez, né? Quando era na outra casa. Na outra casa. E aí vamos para falar um pouquinho, né? Iniciar, eu gostaria de saber quais as perspectivas da população negra nos últimos anos, quais são os fatos, e se os acessos e direitos estão acontecendo ou ainda é uma coisa muito, assim, longe de acontecer. Diga uma boa noite para mim, né? Boa noite! Chega com essa pergunta. Eu falei assim, cadê que não vão falar boa noite para mim? Ai, assim, eu acredito muito que houve avanço, sim, mas também houve muito retrocesso. Eu acho que a expectativa, a população negra, da mesma forma que ela caminhou, de uns anos para cá, a gente está retrocedendo socialmente, politicamente. Então, eu acho que demos uma... Mas a gente está seguindo, a gente está caminhando para que realmente as leis sejam estabelecida, né? Que seja cumprida. Marcos, concorda? Eu acho que assim, eu acredito que a gente avançou, a gente tem um trabalho maravilhoso das frentes, né, negras do Brasil, que hoje a gente está colhendo muito dessa luta, né? A própria política de cotas, né, que já tem mais de 10 anos, aí a gente já comemorou 10 anos de... 10 anos de política de cotas, né? Então, é claro que a gente tem um Brasil que avançou na intelectualidade acadêmica, de quantos alunos, alunas que entraram em programas de estudos que antigamente eram inacessíveis, né? Essas políticas de cotas, elas se estendem, né, em alguns municípios, estados, no serviço público também, na arte, na cultura. A gente tem vários, hoje a gente tem alguns programas que dão acessibilidade a povos que são marginalizados, né? E eu não estou dizendo só de negritude nesse caso, né? Estou falando de negritude, estou falando de povos indígenas, LGBTs, enfim. Obviamente que a gente vive num país, o Brasil ele é muito grande, muito extenso, né? Então, essas políticas públicas, elas demoram muito para a gente ver um impacto muito grande. Mas se a gente olha para trás, né, existiram muitas pessoas que lutaram por isso, né? Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, enfim... esses são alguns dos nomes, né? Frente Negra Brasileira, o próprio Teatro Experimental do Negro, que foram empreendimentos negros que lutaram lá nas décadas de... Desde quando a gente sai desse período escravocrata, né? Mas esses são empreendimentos ali da década de 40, 50, 60, 70, que a gente vai colhendo esses frutos aqui. Porque imagina que hoje você aqui tem dois artistas, um na geração de 30 anos, a Clarice um pouquinho mais, né? Mas que... a Clarice um pouquinho mais, Clarice. Um pouquinho mais, não, mas né? pode falar, 45 anos. 45 anos, né? Eu tenho 30 anos. Linda, né? E linda, né? Aliás, vocês dois estão lindos, depois eu quero falar do sucesso de vocês dois, né? Obrigado. Então, veja que a gente tem dois artistas do interior da cidade de São Paulo, que têm recorrentemente participado de editais, né? Esses editais nos possibilita, né, fomentar um trabalho, uma pesquisa seriada, né? Hoje a gente já trabalha para grandes instituições, a gente também já circula fora do estado de São Paulo com espetáculos que são pensados, produzidos, arquitetados e geridos por nós, né? Então, a gente é fruto dessa esperança e dessa luta de tantos intelectuais negros, né, que vem numa luta sistemática para o avanço e acesso da nossa população negra. Veja bem, eu entendo uma questão, Marcos, que é assim,
você é uma pessoa, é um pesquisador. Sim. Então, dentro dessa pesquisa, você consegue ter uma abrangência maior. Você acha que a questão também de muitas vezes os projetos não avançarem, não é por causa de falta de pesquisa, por falta de que as pessoas vão à luta? Porque, assim, veja bem, você conquistou, vocês estão realizando, mas foram à luta. Você não acha que também tem pessoas que ficam só esperandinho? Eu acho que não. Não? Porque senão a gente entra numa discussão Não, sim. de meritocracia. Não, E aí é claro não estou falando só de meritocracia, estou falando do ser humano mesmo de ir na luta, porque estou falando de uma geração, né? Aí não estou falando de cotas, não estou falando de uma geração parece que os jovens hoje eles parecem que não querem muito ir à luta, acham que tudo vai resolver através do celular. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução, né? Tá. Se a gente entra, a gente trabalha muito com escolas, Sim. público infantil, e eu também já com público médio com o meu trabalho na música. Obviamente que a gente está vendo nesse momento uma mudança mesmo de sociedade, comportamental da sociedade, né? E claro que os impactos da pandemia, eles são evidentes nessa sociedade. Mas eu sou uma pessoa que sou graduado, eu sou pós-graduado, eu sou mestre, né? E eu acho que eu preciso reconhecer também a minha estrutura de privilégio, né? Obviamente que eu não sou uma pessoa privilegiada, no sentido do que a gente entende quando privilégio, né, é da branquitude, mas eu tenho uma família estruturada, eu tenho pai e mãe, né? Meu pai hoje é falecido, mas eu tive um pai e uma mãe. Acho que só aí eu já é um privilégio. É um privilégio, eu estou passos à frente. E pais presentes, né? Então, uma família muito presente. Onde a educação sempre foi uma discussão permanente. A gente tinha que ir para a escola. E ir para a escola não era só ir para a escola, era ir para a escola e ter todas as condições para estar naquela escola. Material escolar, que nos anos 90 era uma coisa caríssima, né? Então, material escolar, por mais que eu tenha nascido na periferia da cidade de Sorocaba, na Vila Angélica, a minha estrutura, a rede de apoio da minha família, ela me propiciou estudar, né? Estudar, ter acesso a livros, a música, a educação. E com isso, eu vou crescendo, eu vou virando adolescente, com 12 anos de idade eu tenho acesso à cultura, ao teatro, que é uma coisa que muda a vida do ser humano, né? Então, eu vou para Grande Otelo, com 12 anos de idade, a minha mãe me apresenta a Oficina Regional Grande Otelo, e ali eu começo a fazer teatro, dança, literatura, ter contato com artes visuais. Então, imagina o impacto na formação de uma identidade com todos esses acessos. Agora, eu morava na Vila Angélica, né? Imagina você que eu estava a pé a 40 minutos do centro e de ônibus a 10, 15 minutos do centro. Agora imagina um indivíduo que nasce no Abiteto ou no Laranjeiras, ou quanto mais longe do centro, né, da região central de uma cidade, menos acesso essa população vai tendo aos grandes meios do que está sendo produzido enquanto cultura, intelectualidade, todas essas questões. Então, às vezes as pessoas dão acesso, às vezes as pessoas desconhecem, porque a gente circula pelas escolas. Pense você que tem hoje, em 2025, alunos que não sabem que a cidade de Sorocaba tem SESC. Isso não é chocante? Não sabe que tem o SESI, não sabe que essas instituições aportam gratuitamente, entre aspas, né? Tem cultura gratuita. Dá para você imaginar que existem pessoas que não desconhecem isso, e mesmo quando elas passam a conhecer, ela tem uma visão de que arte e cultura é algo extremamente distanciado, que precisa ter uma roupa específica, precisa ter um determinado comportamento, precisa saber falar de determinadas formas, porque a gente institui na população que arte e cultura é algo extremamente primoroso e distante, e que a própria periferia está produzindo arte e cultura. E muita, né? E muita. O funk é arte, cultura. Claro que a gente pode discutir a letra, a gente pode discutir todas essas coisas, mas, por exemplo, nós mesmos fazemos um show infantil, Afro Hits do Ada Parerês. E tem uma música que é toda baseada no funk. E qual é a estrutura do funk? Como é o nome do espetáculo?
Afro Hits, Afro Hits. Toadas Parerês. Toada Parerês. Então, assim, imagina que tem uma música lá que é o funk, que tem uma estrutura no maculelê, uma dança de diáspora africana do período escravocrata. Então, de onde é que vem o funk? Como é que isso não é cultura? Então, assim, e aí pessoas do alto escalão da arte e cultura desvaloriza essa cultura que hoje em dia ela está nas periferias. Mas será que esse alto escalão da cultura são pessoas que não entendem nada? Assim, no meu ponto de vista, porque muitas vezes dentro da própria universidade a gente tem essas brigas, porque eles se acham no topo e querem desmerecer, às vezes, justamente uma cultura que é feita e que é cultura. Mas a discussão em São Paulo, no Rio, sobre o funk é isso. É eles dizerem que aquilo que o jovem canta não é cultura, não é música. Então, por exemplo, a referência do que eles vivem não é arte. Mas aí a gente cai numa cilada, porque como que eles vão cantar outra coisa se é só aquilo? Se a realidade deles é aquela. E se eles tentam sair daquilo, eles são marginalizados, porque ele não pode sair. Também não pode falar do que ele vive. Então, ele não pode falar da polícia, mas ele vive com a polícia. A polícia está ali, dizendo para ele que ele é marginal. Não somos marginais. Então, essa alta escalão também, eles imaginam uma coisa que não é. Eles ficam imaginando uma sociedade, mas não dá o direito dessa sociedade também viver esse privilégio, que é viver da cultura, que é saber que eu posso, sim, mesmo eu não tendo condições financeiras, eu posso frequentar um curso, eu posso fazer, e eu posso me redescobrir e descobrir. Hoje, dia 20, se comemora o Dia da Consciência Negra. Vocês gostam desse termo, consciência negra? Eu gosto. Eu gosto muito desse tema, e esse dia eu estava pensando sobre consciência para quem? Para mim, não. Então, justamente, quando eu falo consciência negra, é consciência... Porque eu tenho consciência negra, eu tenho a consciência. Só eu sei o que eu passo. Então, só eu tenho consciência que eu tenho que andar bem arrumada, eu tenho consciência que eu tenho que saber entrar e sair, eu tenho consciência que nem tudo é para mim. Eu tenho essa consciência. Mas o outro cara lá que vem e fala assim, mas você não acha que a consciência negra é uma bobagem? Para você, que não tem essa consciência que eu tenho. Então, eu acho que a consciência negra, ela é uma pauta de uma extrema importância para o outro e para mim também. Eu gosto de falar sobre, porque é sobre mim também, né? É sobre as minhas mazelas, sabe? Tipo, você não pode chegar para mim e falar assim, você não pode ter o Dia da Consciência Negra. Eu posso, eu devo e eu quero falar das minhas... E que não sou eu que estou causando, é você. É você, não sou eu. Eu não discuto, a gente não discute sobre. A gente discute sobre o outro que cria uma expectativa sobre nós. Que são aqueles, né? Enfim. Não. Eu gosto da palavra consciência negra, né? Porque traz essa questão do ori, né? Da cabeça, do pensar, da intelectualidade, né? Passa por esse lugar, né? Nunca me fizeram essa pergunta, né? Se eu gosto da palavra consciência, se eu gosto do tema consciência negra. Eu acho importante, eu acho muito interessante, porque eu tenho 38 anos e demorou um tempo para que eu tivesse esse espaço de falar, enfim. Por exemplo, estar aqui é algo interessante, né? É algo bacana, é uma oportunidade de falar, da gente poder pensar. E isso, o que movimenta a gente estar aqui? O Dia da Consciência Negra. E aí, através dessa conversa, outras pessoas que estão vendo esse vídeo e que vai ficar aí para eternidade, a gente espera, vão ter acesso a esse material. E, obviamente, que a gente está falando sobre esse tempo. A gente está em 2025. Se a gente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente for revisitar
esse vídeo, né, ele está datado. Obviamente que as coisas mudam, a gente está numa sociedade que transita, que circula e que respira, que é viva, né? Então pode ser que muito do que a gente está falando aqui já tenha mudado. Sim, também. eu acredito Mas nisso. eu acho que é muito importante a gente pensar sobre essa data, a gente celebrar, a gente fazer ações, atividades e sobretudo, né, garantir e reivindicar a permanência de que momentos como esse, que a gente fala sobre a nossa produção artística, sobre a nossa existência, ele vá para além do dia 20 de novembro, né? E que a gente também tem outras datas que pra gente também são importantes, né? Fala-se muito do dia 13 de maio, mas a gente precisa pensar sobre o dia 14 de maio, dia 25 de julho, dia da mulher negro-latino-americana caribenha, né? Que também é pensar sobre o lugar dessas mulheres nessa sociedade, que como que a gente desenvolve as discussões sobre feminismo, né? E falar sobre consciência negra é a gente olhar para essa sociedade que ainda é estruturalmente racista, né? O racismo está na estrutura, né? A gente vive com isso diariamente, né? Então a gente precisa falar sobre essas questões. E é inegável, né, que a gente vive com isso, né? É inegável, né? Quando as pessoas tentam falar que não, é inegável, não é? Sim. Porque a partir do momento que ela joga isso para mim, ou para nós, ainda quer dizer que é mimimi nosso. Não é. Eu acho que a sociedade, ela precisa começar também a ser responsável pelo aquilo que ela está causando, pelo aquilo que ela acha que não é o problema dela. Sabe? Por exemplo, assim, esse dia eu estava conversando com uma colega, né? Ela falou assim, mas Clarice, você não acha que a gente já ultrapassou esse assunto? Eu falei, não, está começando agora. Porque agora eu estou podendo falar, porque até então falavam por mim. Agora eu estou tendo voz. Antes eles deduziam o que eu sentia. E é no achismo, né? Sim, eu sempre, acho e vou falar, sempre, reproduzir, né? Sempre é o achismo, sempre é. Eu acho que é assim. Não, você não acha nada. Porque se você perguntar para mim, aquilo que você achou ficou no chão, bem, porque não tem nada a ver. É só a gente sabe o que a gente sente nos olhares, assim. Só. E os olhares, eles são diretos. Nem disfarçam. Então, a gente vive, sim, numa sociedade que é cheia de achismo. E aí, quando a gente quer falar, fala, mas vocês não acham que vocês estão falando muito, não? É tudo isso. Mas se uma pessoa me perguntou, é tudo isso mesmo, é? Eu falei, é pior. É que a gente não dá bola. Eu mesmo, quantas vezes eu vou em loja, mercado, eu tenho que perguntar, alguém trabalha aqui? Porque parece que... Você tem que me atender como você está atendendo todo mundo. Eu também tenho dinheiro como todo mundo, entrei aqui. Se eu entrei na tua loja, alguma coisa me interessou. Então, mas é assim mesmo? Né? Isso quando as pessoas, né, não falam assim, você trabalha aqui? Não, e você trabalha aqui? Porque agora eu estou fazendo assim. Estou devolvendo agora o desconforto. Não, estou devolvendo. Não, você trabalha aqui? Não. Falei, então, eu também não. Então, eu acho que... Mas... Para além disso, né, a Elisa, ela canta em Querela do Brasil, né? O Brasil não conhece o Brasil, né? E o Brasil tá matando o Brasil. Eu adoro essa música. E eu acho que pensar sobre isso também, né? Porque a gente nega o racismo, nega que é racista, né? Também tem uma dificuldade de identificar quem é negro, quem não é negro nesse Brasil, né? Então acho que a gente a gente fala muito pouco no sentido sobre essas questões, né? Porque o que a gente ainda segue de uma certa forma generalizando a África, né? África não é um país, a África é um continente com 54 países. Quais foram esses negros africanos que chegaram no Brasil, né? O que é diáspora? Por onde essa diáspora passa? O que nós temos de Brasil? O que nós temos de África em Brasil? Essa é a nossa pesquisa, né? Então,
eu acho que a gente precisa falar cada vez mais para a gente fazer uma autoavaliação, uma autoimagem de quem somos nós brasileiros, né? Quem são esses afro-brasileiros? O que forma essa nossa afro-brasilidade? O que é essa diáspora quando a gente fala sobre isso, né? Então, eu sinto que é muito importante, interessante, para que a gente saiba sobre nós brasileiros, né? Porque quando você vai para a escola, a gente tem lá a Lei 11.645, né? De educação afro-indígena, né? Os povos indígenas ainda são muito mais assolados por essa questão. A gente está vendo agora mesmo a COP20, a gente está discutindo aí aquecimento global e os indígenas não estão convidados a estarem nessa mesa, né? Então, como é que a gente... Eles que entendem, que sabem e não tem a fala, né? Então, assim, Então, quando a gente fala de consciência negra, a gente está falando de Brasil, um Brasil que se desconhece, né? Porque até mesmo negros e negras, como é que a gente tem esse despertar, né? A gente tem muita coisa de internet, muitos avanços, muitas coisas, mas a gente precisa fazer um trabalho que é intelectual e que o nosso governo, né, as instituições públicas, a própria escola, muitas vezes deixa a desejar, né? Então, quando a gente sabe da nossa negritude, é uma busca, né? É uma busca por materiais, por intelectuais, principalmente as mulheres negras intelectuais, né? Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, né? Que deixam materiais super importantes para uma construção dessa identidade negra. Parece que a gente está muito à frente, mas a gente precisa sempre voltar para esses materiais para saber quem a gente é. As pessoas negras têm sentido o protagonismo das próprias histórias? Como que está isso no cotidiano, né? Estão se destacando mais? Vocês acreditam que existe você está falando de grandes escritoras, né? E você acha que está tendo mais espaço ou ainda está coeso? Não tem tanto espaço como deveria ter, principalmente para a mulher negra? Olha, é muito difícil a gente falar assim em totalidade, né? Tem coisas que são muito positivas, né? A gente vê Ana Maria Gonçalves agora sendo a primeira mulher negra, né? A Academia, né, de Letras, a própria Conceição Evaristo, a gente tem mulheres negras indicadas ao Grammy na música, né? Principalmente mulheres negras e trans, no caso da Lineker, né? Lued Luna, a gente tem Thaís Araújo protagonizando novelas que são célebres, né, por exemplo. Mas como é que esse protagonismo está sendo discutido, esse protagonismo está sendo dado, né? Então, acho que essas questões a gente ainda resvala nessas questões. É obviamente que a gente tem avanços, mas junto com esses avanços, vem coisas que não são tão positivas. É obviamente que nós estamos num mundo mais interessante, levando em consideração a realidade dos nossos pais, das nossas mães, né? A gente é uma geração à frente, claro que a gente caminhou, mas eu acho que ainda falta muito para que a gente esteja numa sociedade realmente onde a pessoa negra seja autônoma das suas narrativas, das suas histórias, dos seus lugares de poder. A gente ainda disputa muito narrativas de poder, né? Quando a gente acessa grandes escalões, grandes lugares, ainda a gente está muito paiado a partir da branquitude. E quando a branquitude está no poder, obviamente que ela decide até que ponto, até que nível a gente vai avançar, né? O que eu posso falar de positivo é dentro da nossa realidade. Eu acho que dentro da nossa realidade a gente tem caminhado para lugares muito interessantes e muito positivos. Claro que resultado de trabalhos, um trabalho muito árduo, né? Enfim, profundo mesmo, né? Principalmente de sistematizar a nossa pesquisa, aprofundar a nossa pesquisa, né? Estudar, né? Criar uma pesquisa uniforme, mas eu acho que a gente tem colhido bons frutos aí do nosso trabalho. Mas eu penso também que, assim, eu vou falar por mim, a gente está tendo mais coragem hoje, penso eu assim, sabe? E mesmo com pouco espaço, a gente está tendo coragem de falar de nós.
Então, eu quero falar de mim. O Marco Antônio, quando ele fala assim, eu quero montar um grupo de teatro negro dentro dessa cidade, é porque eu quero falar, eu preciso falar das minhas... da minha história. Eu posso contar a minha história. Porque até então, a sensação que a gente tinha era que a gente tinha muita vontade de falar, mas parece que, ai, não posso falar ainda. Ai, acho que não vão aceitar muito bem. Eu estou falando por mim. Então, a partir do momento também, eu acho assim que a gente foi corajoso de falar, tá, não tem, mas a gente vai construir. Não tem espaço, a gente vai correr atrás. A gente vai ensaiar na sua casa, vai ensaiar no meu prédio. A gente vai dar um jeito de romper isso para falar assim, olha, tudo bem, não tem, mas vamos construir? Eu acho que a gente tá tendo muita coragem. E para falar de nós mesmos, para o outro não escrever a minha história. O Marco escreve a história dele, eu escrevo a minha história e eu acredito que a galera preta está escrevendo a história dela. Vocês consideram isso como uma conquista recente? Né? Quando fala assim, estamos escrevendo nossa história. A gente pode considerar isso como uma conquista? Eu acho que a conquista vem de lá também, porque a gente tem, né, a Revista Negra, a gente tem Abdias do Nascimento, eu acho que ali eles já começaram. O que eu penso é, se aqui a gente tem essa dificuldade, lá como que é? Se aqui a gente ainda tem que bater na porta, lá como que era lá atrás? Então eu acho que de lá para cá a gente tem esse respaldo também. Então, a gente fala assim, se lá eles não tinham toda essa tecnologia, não tinha todas essas informações, eles conseguiram fazer e a gente tem, obviamente que nem todo mundo tem, mas a gente tem sorte de ter isso, né? E aí eu acho que, então, nesse sentido, sim, eu acho que a gente está mais corajoso. Que, por exemplo, se a gente fala que é uma conquista atual, a gente acaba desvalorizando, por exemplo, Di Chocolate, que é um palhaço negro brasileiro da década de chocolate. Di Chocolate. Que na década de 20 ele vai para a França e ele vê os teatros musicais lá e ele volta para o Brasil e monta a companhia de teatro de revista negra, né? Isso na década de 20. Então, e ele é empreendedor, né? Ele que paga os empreendimentos e monta a companhia de revista, né? Nos anos de 45, a gente tem Abdias Nascimento com o Teatro Experimental do Negro, que pega as operárias, empregadas domésticas, né? E dali vem Ruth de Souza, Léa Garcia, né? Que monta Genê no teatro municipal do Rio de Janeiro, onde negros acessavam apenas para mão de obra, né? E eles vão para o palco. Então, todos esses empreendimentos, né? A própria Zezé Mota, quando faz Chica da Silva e a Lélia dá uma aula sobre a atuação da Zezé. Então, a gente não está fazendo nada muito diferente do que esses precursores fizeram lá atrás, né? Claro que a gente está num mundo que avançou mais e está mais possível para a gente, né? Mas a gente faz baseado nessas pessoas, nessa história, nesse currículo. E a gente está falando de coisas muito poucas, né? Porque a história negra, né? Ela é muito mais profunda do que isso. Com todos os avanços que estamos tendo, né? Como vocês estão colocando, vocês acham que a equidade social ela está se equilibrando, está longe de se equilibrar? Eu sei que a Clarice já falou que está difícil, né? Que tem ainda muita... Mas como que vocês acham que esses avanços estão melhorando ou não tem melhora? Não, melhorando tá, no sentido assim, a gente pode falar muito a partir da nossa experiência, né? A gente acessa espaços muito positivos para a gente, para o nosso trabalho, né? Então, obviamente que a gente está, as coisas estão caminhando, né? Quando a gente vê a própria Lineker, né? Uma cantora negra e trans,
mas são coisas muito pontuais. Eu sou muito contra frases do tipo a favela venceu, pretos no poder, porque a gente está falando de coisas, de movimentos muito individualizados. Você não pode olhar para o grupo Trança de Teatro, para a história do Marco Antônio Ferri, da Clarice Santos, e a partir disso você falar que as coisas mudaram, porque tem gente morrendo ainda nas favelas, nas periferias, tem um calhamaço de adolescentes na defasagem estudantil por serem pessoas negras. Então, obviamente que o funil ele é muito fino, algumas pessoas passam, né? Nós passamos neste momento, mas também não é um lugar garantido. Isso não quer dizer que a gente vai viver, a gente pode agora sentar na sombra e assobiar na flauta. Não, a gente precisa continuar trabalhando para garantir o nosso espaço. Mas obviamente que a gente tem coisas muito positivas. Se a gente vai para São Paulo, a gente tem o Bonde, que é um grupo de teatro, a gente tem os Crestos, a gente tem o Coletivo Negro, a gente tem hoje, por exemplo, dramaturgos e dramaturgas incríveis na Rede Globo, como, por exemplo, a Dione Carlos, que é uma escritora da cidade de São Paulo, que hoje já trabalha na Rede Globo. A gente tem na direção Jefferson D, a gente tem, pensando sobre o audiovisual, Joel Zito Araújo. Então a gente tem esses nomes que são baluartes da arte, que estão ali segurando esse bastão e fazendo a coisa caminhar para frente. Mas, embora eu possa te citar 50 nomes, ainda são 50 nomes para bilhões de brasileiros. Então, quando a gente faz a conta matematicamente, a conta não fecha para a situação para a gente pensar a situação do negro no Brasil, né? Então, assim, coisas caminharam, mas não é o suficiente para a gente olhar para uma população nacional do tamanho, da extensão do Brasil e falar, olha, a gente já pode, a partir desse momento, caminhar com mais tranquilidade. Não, porque as pessoas estão sendo mortas. Ainda a bala perdida que encontra o corpo é o corpo negro, né? Quem é que está na fila do desemprego? Quem é que está na fila do subemprego? Então continua uma estrutura do racismo? Continua uma estrutura, sim. Na educação, na saúde, educação, no emprego, estrutural, acesso à cultura. Acesso à cultura, né? A gente tem casos muito incríveis, né? Como eu já citei alguns nomes aqui, e se as pessoas forem procurar, vai achar muito mais outros. Mas quando a gente para pensar na extensão do Brasil, né? Ou até mesmo dentro do nosso próprio município, né? Ele não dá conta, é uma conta que não fecha. Você vê o trabalho da CUFA, né? O trabalho da CUFA. A CUFA existe há quantos anos? E o trabalho da CUFA, por exemplo, esse dia eu estava vendo, mais de 10 anos e mais de 10 anos praticamente a mesma estrutura. Então, quer dizer, pega o trabalho dela para dizer que não houve, mas não foi ainda o que seria o ideal. Para dizer, falar assim, agora nós vamos começar a falar que a coisa está caminhando. Quais as políticas públicas que vocês acham que faz a diferença? Política de cotas, educação, né? Moradia. Eu acho que o básico para o ser humano é ter a casa. Ter a casa física mesmo. Parede, chão. Casa com janela, com porta, que ela possa abrir e fechar. Não é uma casa encantada que não tinha nada, né? Não. Essa história de casa encantada não é a parede, a janela. Com cama, com uma geladeira, com um sofá, sabe, ali para falar, sou alguém, agora vamos correr atrás. Eu acho que tem um endereço para voltar, né? Ter o CEP. E a gente sabe que são milhões de pessoas que ainda não têm CEP. Começou agora. Eu vi uma estatística dizendo que o Rio de Janeiro e São Paulo, 450 mil pessoas receberam CEP este ano dentro das comunidades. A gente não sabe se acha bonito essa sua fala ou se a gente acha triste. Não é... Porque é pesada, né? É o que as pessoas precisam de uma porque casa. Porque é o básico, né? Porque para ele poder falar, eu tenho para onde voltar, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma casa.
A gente não sabe se vai ter pai e mãe, o que vai ter lá dentro, mas de voltar. Eu acho que a partir do momento que a sociedade ela não pensa sobre isso, eu fico assim triste, porque eu falo, as pessoas não têm moradia. E o Brasil é enorme. A gente está viajando agora por Rio, a gente vê, são estradas e terras, terras, terras. E como que pode ter tanta terra, tanta e desigualdade ter social, tanta gente ainda sem casa? E olha que eu não tô nem chegando na parte das pessoas mais vulneráveis, de situações de rua, porque aí eu não consigo nem mensurar. Não, porque daí já é... E basta você virar o pescoço para você ver quais são as pessoas, quais são as cores. O que poderia ser feito, né, pelo poder público para amenizar ou diminuir essa desigualdade? Vocês conseguem visualizar alguma coisa que o poder público, né, poderia pensar em tentar fazer? Eu acho que poderia ter esses projetos habitacionais de casas que tinha que ser levado a sério, assim. Eu acho que nós temos condições, sim, de dar uma vida digna para todos os brasileiros. Mas a nossa política ainda, ela não tem esse olhar carinhoso, eu acho assim. Caminhou. Eu sou uma pessoa que eu tenho familiares que moram e que tiveram casa graças à Minha Casa Minha Vida. Que é um projeto maravilhoso. E eu acho que esse projeto tinha que ser mais amplo. E tem... Mas eu não consigo dizer para você do porquê que isso não funciona, porque daí eu já não consigo falar assim, o erro está aqui, o erro está na base, o erro está em as pessoas não pensar no... Eu não sei te dizer a receita, mas eu acredito que existe. Acho. Eu gostaria muito que, né, tem coisas muito interessantes acontecendo, né, o próprio Enem, né, que possibilita o aluno, né, acessar as universidades. Tem também, hoje o Estado de São Paulo tem uma prova específica do Estado para que o aluno também de escola pública acesse com mais facilidade, né, as universidades. Então, eu acho que eu não sou político, né, sou artista, mas eu acho que o meu sonho, assim, tendo como experiência a minha experiência de vida, eu acho que educação, arte e cultura deveriam ser os pilares de uma sociedade, sabe? Porque é a partir desse lugar que a gente possibilita o pensar, a visão de mundo, a humanidade, a sensibilidade, né? Eu acho que mente e sentimento, mente e coração caminham juntos, assim, para uma sociedade melhor, né? Então, acho que se a gente tivesse políticos e uma política mais humanizada, né? Eu acho que seria um caminho mais interessante, mas parece que eles não se importam, né, com a humanidade, né? São muito poucos, né, os que se humanizam, e aí fica difícil, né? Eu nem vou falar o nome de um político que eu vi na televisão, né, não é daqui da região, né, que ele falou assim, até ontem ela era uma simples professora, hoje porque está aqui como política está querendo falar. Né? Quando você escuta uma coisa dessa, assim, que até ontem era uma simples professora e hoje ela é uma política. Essa desigualdade. Você fala, né? assim, eu estou ouvindo isso, né? Eu ouvi um programa, um cara falando que ele entrevistou negros brasileiros, negros americanos e franceses. E a pergunta da moça foi: quantos negros ricos você entrevistou? Ele falou, no Brasil, pouquíssimos. Nos Estados Unidos, um pouco mais. Na França, os negros franceses, mais. Ela falou, mas por que você acha que aqui é pouco? Ele falou assim, porque aqui a sensação é, eu tenho, mas você não pode ter. Você não pode, você não... Então, da mesma forma que eu acho que essa falta de moradia é isso, os políticos realmente falam assim, gente, é indigno. Aliás, eu como político, eu tenho que ir atrás, olha, todo mundo tem que ter casa sim, e a gente tem condições de construir essa casa, porque tem. Mas eles não, eu estou falando por mim, a sensação que
ainda a miséria, a pobreza, a falta de moradia ainda dá alguma coisa que eles possam, porque se a gente dá, o que a gente vai fazer o quê depois? Então, Assim, será que as instituições privadas e públicas, elas trabalham Não, uma coisa simbólica? Não, elas pensam no capitalismo, no dinheiro, né? Eles pensam no dinheiro. Então, você vê, precisa ir muito longe, né? O quanto se gasta em guerra seria o suficiente para estruturar isso aqui. Então, Marcos também concorda com isso, que a instituição privada e pública não estão preparadas? Nossa, eu acho muito complicado, Complicado. afirmar. Não, mas para lidar com a diversidade racial. Você acha que... Porque me dá uma impressão que, assim, as pessoas estão lá, mas elas falam. Não, é um discurso que só fala, mas não vai. Não nesse sentido. Eu acho que a experiência que a gente vem tendo com as instituições, elas estão tentando. Eu sinto que elas estão tentando. Mas aí eu acho que é isso que a gente fala, né? Do tamanho que o Brasil a gente vai precisar de muito tempo para conseguir essa equiparação. Mas eu sinto que elas estão fazendo. Agora, de maneira, a gente pensando agora nas instituições públicas, nas políticas públicas, obviamente que a gente precisa de um serviço muito mais profundo, né? Mas eu acho que tem coisas sendo feitas. Sim, eu acredito. Vamos falar um pouquinho do sucesso dos espetáculos que vocês têm feito. Quero que vocês falem, porque assim, eu tenho acompanhado, né? Eu acho assim brilhante o trabalho que vocês fazem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo, porque eu fico muito feliz de ver. Eu acho um fenômeno. Mas você tem que ver de pertinho, Sim, você tem que assistir. Eu quero, é lógico que eu quero. Assim, inclusive, vocês estavam em Niterói, mas já tinha passado, eu tinha falado para uns amigos ir lá e assistir vocês. Quando for, tem que falar, tem que divulgar, porque a gente espalha. Sim. Mas vamos falar. Bom, há alguns anos a gente vem se dedicando ao teatro infantil, né? O público infantil é uma coisa incrível. As crianças, a gente fez show essa semana na escola para 300 crianças. Que delícia, né? É uma delícia, né? É maravilhoso. Meu maior público, assim, e uma coisa muito linda é o carinho, o envolvimento que a criança tem, porque ela realmente gosta mesmo. Ela é honesta, ela não gosta mesmo. Até agora, as crianças têm gostado. Tem então, gostado, isso é tem relembrado os antigos espetáculos, das músicas, tipo, que nem ontem mesmo aconteceu uma coisa muito legal. Aí, apresentou o show e tal, aí uma criança falou bem assim, eu reconheci ele, é o Zuri. Meu nome é Zuri, muito prazer. E ela tinha assistido o espetáculo há um ano atrás. E aí a gente hoje está com... O grupo está circulando com 3 espetáculos. O grupo chama-se? Grupo Trança de Teatro. Trança de Teatro. A gente está circulando com 3 espetáculos. Forte, né? Pois é. A gente está circulando com o Iluocan, que é um espetáculo... Gente, isso é uma coisa muito maluca, assim, porque... Espetáculo? Em Sorocaba, Iluocan, o que minha avó contou. Iluocan é uma palavra em Urubá. Ilu significa batida, Ocan, coração. Então, a batida do coração. Faz 8 anos que a gente circula com esse espetáculo, né? Acho que agora a gente já está até com vontade de dar uma aposentada nele. Eu acho que assim, não, aposentar ele não, mas eu acho que ele é o ele é nosso carro-chefe, né? Faz 8 anos que a gente circula com ele. Agora a gente já está com o Zuri circulando pelos Sescs do interior, né? Que é o Zuri Airoco, através do tempo e espaço. Conta a história de Iluocan, são 3 crianças num quintal brincando de contar e recontar as histórias que a avó um dia contou, e essa avó já não está mais aqui, né? Zuri Airoco é o Zuri, o personagem do Iluocan, brincando no quintal e descobrindo que essa avó que partiu para o Orum é uma avó tecnológica, ela era uma cientista. E aí a gente brinca de montar uma nave espacial em cena e é um espetáculo afrofuturista. E Afro Hits Toada Parerês é um show, porque todos os nossos espetáculos são musicais. E as músicas fazem um sucesso tremendo com as crianças, as mães vêm e pedem, grava um disco, porque meu filho chega em casa e ele quer continuar cantando e dançando a música e a gente não tem. E aí a gente teve a ideia de fazer um show. E aí o show são composições, letras minhas,
todas as músicas do espetáculo. O Iluocan, a gente divide algumas composições Sim. em letra. Zuri, todas as letras são minhas e as melodias são do Osiel, que é o nosso parceiro de trabalho. E no show, as letras são minhas e a melodia é do Osiel. Posso abusar um pouquinho de você? Canta um pedacinho. Que judiação, mas canta. Vamos lá. Iluocan, coração batida, chama povo, força e vida. Iluocan, som ancestral, África viva, som sem igual. Que lindo! E o Afro Hits do Ada Parerês é uma recuperação da Pequena África do Rio de Janeiro. A Clarice faz a Tia Ciata e a gente conta a história da Tia Ciata, que é uma mulher negra que sai de Salvador lá no final dos 1800, né? 1800, e ela vive até os anos iniciais de 1900. Ela se transfere de Salvador para o Rio de Janeiro. A gente tinha a lei da vadiagem, né? Tudo que era negro, tudo que era de culto religioso, né? E o próprio samba, a capoeira, era marginalizado, então prende essa negrada. Tia Ciata é uma mulher muito inteligente, ela instala uma casa no Rio de Janeiro, né? Na Pequena África ali, e ela, como uma quituteira, doceira, né? E rezadeira, na frente da casa, ela servia suas comidas, fazia suas rezas e no fundo ela abrigava os sambistas, o samba. E aí no fundo dessa casa passaram os maiores sambistas do Rio de Janeiro, né? Nasce o samba no quintal da Tia Ciata, com Donga, João da Baiana, Heitor dos Prazeres. Então esses sambistas eles se reuniam ali, tocavam, cantavam, protegidos pela Tia Ciata. E da casa da Tia Ciata sai o primeiro samba, que é o Pelo Telefone, que é o primeiro samba gravado. Então esse quintal... Pelo telefone, é o primeiro samba gravado no Brasil. E aí a Tia Ciata, ela abrigava esse samba, abrigava essa gente preta, né? E claro, com muito afeto e muito carinho, né? Então, essa casa, ela é muito emblemática no Rio de Janeiro. Então, a gente faz uma recuperação desse quintal da Tia Ciata e dessa história. E a Tia Ciata, dentro do nosso show, ela está viva, ela é contemporânea e ela conta essa história, né? De que esse show já foi proibido, mas agora ele não é mais. E agora eles vão ver um show incrível. E aí é um show com 10 músicas, com que a gente vai passeando pelos ritmos brasileiros e mostrando para o público que esses ritmos que a gente ouve hoje, são ritmos afrodiaspóricos. Então tem o samba, tem o pagode baiano, tem o próprio funk, tem o afropop, tem o afrobeat. Então cada música tem um ritmo e todos esses ritmos a gente fala, esse ritmo saiu da casa da Tia Ciata, esse ritmo é afro-brasileiro, esse ritmo é afrodiaspórico. Que veio de África. Uma terra que ela não conheceu, mas que ela sabe que veio os nagôs, jejes, qual que era mesmo da peça? Bantus. Os bantus. Então eles trouxeram isso com eles. Então ela fala, quando ela fala assim, porque ela fala assim, vocês vão assistir uma apresentação aqui hoje do tamanho que antigamente era impossível. Os homens baixavam aqui e interditavam tudo. Ainda bem que muita coisa mudou. Será? Então, tipo... E será? 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 A gente deixa no ar aí. A gente deixa no ar. A gente vai contando a história. E aí esse show é muito legal porque a gente também faz uma homenagem a todos a grandes figuras negras do passado, mas também do presente. A gente tem algumas músicas que a gente fala algumas palavras em Yorubá, né? Então a gente agora está circulando esse show, a gente acabou de estrear. Vale lembrar que esse show, ele é músico teatral, né? Porque os nossos espetáculos todos passam pela música, pelo teatro, pela imagem, né? Então você não vai ver só um show, você vai ver um espetáculo pela dança. Você vai ver um espetáculo. Esse show em específico tem direção da Aisha Nascimento, né? E aí, a gente já está agora querendo partir para o segundo passo, que é criar
um material didático com todas as letras, para que todo mundo que vá ver o show Possa ter depois acesso. tenha um glossário para saber o que cada palavra está dizendo, quem são aquelas figuras, porque tem música que a gente cita o Heitor de Prazeres, cita Didi, a gente cita Lia de Itamaracá, a gente cita Clementina de Jesus. Jovelina Pérola Negra, Heitor dos Prazeres, mas também cita Zeca Pagodinho, Elza Soares, Pixinguinha, a própria Tia Ciata, tem uma música especial para Tia Ciata, tem uma música para Dandara dos Palmares, tem uma música para Janaína Iemanjá. Então, assim, cada música tem a música dos Erezinhos, tem a música Erês, para as crianças. tem a música para as crianças, crianças. Tem a música África, que conta como é que negros chegaram no Brasil. Então, todas essas músicas têm um significado. Então, a gente agora está pensando, gente, as crianças precisam de um material didático, que elas levem para casa e interajam com esse material, para que elas saibam do que a gente está falando. E o projeto para 2026 é gravar o disco Afro Hits. Ai, que lindo. Eu fico muito feliz de ver tudo isso, né? Eu sou amante da arte, lógico, né? E quando se fala de criança, então eu babo. Porque eu acho que a gente tem que fazer muito teatro para criança. Muito, muito, muito. Que eu acho que é ali que a gente está mexendo, né? A base, né? É a base. E se a gente forma público no infantil hoje, a gente garante o público de amanhã e muito maior, porque essas crianças vão crescer, vão ter filhos, vão ter namorados. E elas têm memória. Né? Elas têm memória. Então, assim, a gente tenta voltar todos os anos para as escolas, para formar público, porque se a gente despertar o amor pelo teatro e pela arte na criança hoje, a gente vai ter público amanhã. E não só a gente, todos nós artistas, esse lugar está cheio de artistas aqui e a gente precisa ter público, né? Eu fico feliz de ver um trabalho consistente, porque eu sempre falo, a criança ela não vai ao teatro, ela é levada ao teatro. E como você falou, se ela vê coisa boa, amanhã ela vai ser público, vai trazer o filhos. Se ela vê coisa ruim também, né? Então é muito bom, né, ver o trabalho que vocês estão fazendo. Eu não vi ainda pessoalmente, mas eu acompanho assim pelas redes sociais, mas eu quero, me avisem quando tiver, que eu quero sentar lá para assistir. Sim. Porque dia 27 de novembro, no Sesc Sorocaba, já tem um convite. 27 de novembro. Vai ser uma quinta-feira. Quinta-feira. Vai ter o Zuri às 19 horas. A gente sai de Franca e vem pro Sesc Sorocaba. Tá ficando famoso. Quero ver, deixa eu olhar aqui, né? ó. E eu sou escorpiana, eu guardo, hein? Deixa eu olhar a carinha de vocês. E aí vocês vão ter a oportunidade de assistir o Zuri. Depois, eu acredito, obviamente, que a gente vai com o show Afro Hits. Né? A gente o quê? A gente já fez uns 30 Sesc. Eu acredito que todos esses Sesc a gente vai voltar com o Afro Hits. A gente vai voltar com o Zuri, que o Ilu abriu a porta e a gente... Então, dia 27, marca na agenda. Gente, eu queria que vocês deixassem mais uma mensagem para quem está em casa, para as pessoas. Qual é a força, né, que vocês acham que precisa vir? Né? Assim, vamos usar a consciência, mas não é a consciência no dia da consciência, vamos pensar. O que vocês poderiam deixar de mensagem? Que é um dia importante hoje. Eu quero deixar 3 coisas. Primeira coisa, um agradecimento aqui especial a você pelo convite, a toda a sua equipe. Agradecer segunda vez, então quando a gente volta de novo na casa das pessoas que gostaram da primeira visita, né? E depois deixar meu arroba Marco Antônio Fera, me sigam nas redes sociais. Põe aí embaixinho, Marco Antônio Fera. E, gente, a consciência, ela começa na presença. Então, se você sabe que artistas negros estão fazendo alguma coisa, vá vê-los, vá visitar, né? Vá ver o trabalho, vá apoiar, porque só assim é que a gente vai. Então, a consciência começa pelo movimento. Então, movimente-se, né? Para ver os artistas, para ver os trabalhos, e eu acho que é isso. E, para além de tudo, a gente já falou tudo aqui, né? Eu acho assim, a mensagem que eu deixo vamos pro teatro, gente. Vamos assistir, vamos fazer, vamos falar, vamos discutir. Eu gosto de conversar sobre teatro. Vamos falar de teatro. O que é teatro? Teatro é tudo. É a vida, né? É a vida. Eu acho que quem faz teatro é mais feliz, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que quem não chora, mas chora de alegria, porque chora de alegria, porque eu falo quando eu descobri a arte, quando eu descobri o teatro, eu me redescobri.
Depois disso, nunca mais parei de chorar, mas de alegria. Porque você se conhece. E quando você se conhece, ninguém vai falar para você quem é você, porque você já sabe. Você pode até escutar. Você fala, se você não sabe o que eu caminhei para chegar até aqui. Você só acha, mas você não... Só o meu pé, sabe? Então, eu acho que é isso. Acho que a mensagem é: vamos fazer teatro, assistir teatro, falar de teatro, assistir os coleguinhas, né? Sim, porque também fazer teatro ir até o teatro. E é tão gostoso ir no teatro. Eu falo, gente, aí você, não sei, a gente que é artista, a gente vai falar, olha, foi feito assim. Olha, eu não pensei. Você aprende também. Você aprende vendo. Eu acho que o teatro você aprende vendo. E é isso, vamos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi uma delícia estar com vocês dois aqui. Espero que vocês venham outras vezes. Quem sabe fazer uma parte do espetáculo, as pessoas assistirem Sim. aqui ao vivo, tá? Nos acompanhem pela TV Com Sorocaba, pela TV Com Brasil e também agora pelo nosso canal de YouTube. E foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Obrigado, meus queridos. Foi delicioso. Obrigado. Realização: Associação Fazendo Arte.